Mas o Atlético tem à disposição o Pedrinho. Teve o pedido do efeito suspensivo nesta semana. O Pedrinho teve que cumprir o 4º jogo de suspensão dos 8 que foi julgado e condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Paraná. O Atlético entrou na semana passada e teve o pedido aceito para os outros jogadores, para o Thiago Heleno, para o Pedro Henrique, para o Christian e para o Terence. E agora o Pedrinho, que cumpriu metade da pena, está liberado. Efeito suspensivo foi aceito ontem à tarde pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva lá no Rio de Janeiro, e ele está liberado para jogar essa partida. Agora, vai jogar? O técnico Paulo Turra tem experimentado algumas opções nos treinos táticos dessa semana, treinos táticos e técnicos dessa semana lá no CT do Caju, e um spoilerzinho, nas imagens que o Furacão divulgou, o Vitor Roque estava entre os reservas, então isso pode ser um indicativo de que o Pablo começa jogando no Paranaense, e aí o Vitor Roque pode ser opção para ser titular lá em Lima na terça-feira, na estreia da Libertadores. Pelo que o Paulo Turra e o próprio Felipão ano passado trabalham com o time, pelas informações que nós temos lá do CT do Caju, terá um time um pouquinho diferente para a final. Ainda não tem um time formado, não treinou um 11 titular definitivo para o jogo contra o Cascavel, mas pode ter algumas alterações, e uma delas seria guardar o Vitor Roque lá para terça-feira para o jogo contra o Alianza Lima e começar com o Pablo, que é o artilheiro do Paranaense, inclusive o artilheiro do Atlético no ano, com 9 gols marcados até aqui. Acho que não tem muito para onde fugir, né, Jane e Dal, que tem que dar uma mesclada no sábado, porque na terça-feira já tem jogo, e até agora o jogo mais importante do ano, claro, guardadas as devidas proporções, guardadas também guardado o cuidado com a final do Paranaense, mas acho que a estreia na Libertadores, o grande objetivo da temporada, tem que ser levado mais a sério do que a final do Paranaense em questão de time titular, né? Não sei. Tem dúvida? Tenho. Quebrou tudo bastante que você falou agora. Eu tenho dúvida porque o Atlético bateu na tecla de que tem muita importância jogar a final do Paranaense e ser campeão. Aí vai chegar na final do Paranaense e vai jogar com um time reserva pra atuar o primeiro jogo de uma fase de grupos. Pra mim não faz sentido, entendeu? Pra mim não faz sentido todo o discurso falado em todas as entrevistas da primeira até a semifinal, da primeira rodada até a semifinal, pra daí jogar com um time reserva. Eu entendo que a Libertadores é o momento mais importante, mas eu acho que o momento de poupar vai ser um jogo do Brasileiro, em que o Atlético vai estar decidindo a vaga em primeiro ou em segundo. Se o Atlético vai estar indo para as quartas de final, por exemplo. Então, o Atlético está bem descansado. O Atlético não joga meio de semana e final de semana faz pelo menos um mês. 6 semanas. Um 6 semanas cheias. Então, o campeonato inteiro não jogou assim. Jogou lá no comecinho, quando começou o campeonato, que daí tinha sábado, quarta, domingo e quinta. Então, assim... E assim, dentro desse, fazendo uma analogia, né? O Flamengo vai jogar com os reservas amanhã contra o Fluminense? Certamente não. O Palmeiras vai jogar com os reservas contra o Água Santa amanhã? Certamente não. E eles também vão jogar pela Libertadores no meio disso. O Fluminense vai jogar com reservas, também vai jogar Libertadores. A questão é assim, se o Atlético entra com o Hugo Moura no meio, um Alex Santana, um Canóbio ou Coelho na ponta, Vitor Roque ou Pablo na frente, Zaivaldo ou Pedro Henrique na zaga, é um time reserva? Sim. É um time que não tem condição de, por exemplo, ganhar do Cascavel lá? São outros 500. São duas questões diferentes. Uma coisa é ser o time reserva, outra coisa é não ter condição. Até porque todos os atletas que estão ali têm condição. Isso acho que a gente o elenco é muito bom, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. O elenco é muito bom. Só que eu não sei o que a Jana acha, mas eu acho que o Atlético está bem descansado para aguentar a primeira semana depois de 6 jogando sábado, terça e domingo. Eu também acho que para essa largada, né, praticamente aí, né, vai largar no mês de abril, uma maratona de jogos, mas eu acho que são 2 jogos muito importantes, e o Atlético quer consolidar o que fez até agora, né? Fez uma campanha excepcional, destaque, né, no Brasil inteiro, apesar de ser campeonato paranaense, mas obviamente o Atlético está num outro patamar, né, nesta temporada, e eu acho que colocar em risco o título, né, menosprezando o Cascavel, eu acho que não é uma boa nesse momento. Eu acho que o Atlético tem que pelo menos manter a sua base,
pode até fazer uma alteração ou outra, mas eu acredito que o técnico Paulo Turra vai dar atenção sim para esse Cascavel. Inclusive, na coletiva, né, logo depois da classificação oficialmente, ele falou muito sobre isso, sobre o respeito que ele tem pelo Cascavel, pela campanha que o time fez até agora. O Cascavel terminou a primeira fase em sexto, mas na fase de mata-mata foi um time difícil de digerir, visto que a gente acompanhou no Couto Pereira e também o Operário lá em Ponta Grossa, né, que foi um jogaço também, super disputado. Então, eu acho que não dá pra você mudar muito do que vem fazendo até agora, né, pra não fazer testes na hora errada. Eu acho que o Atlético tem que ir com força máxima amanhã, porque, primeiro, é um jogo fora de casa, o Cascavel provavelmente vai bater recorde de público, né? Acho que a última vez que teve um estádio tão cheio foi justamente quando enfrentou o Atlético no ano passado. Vai ter uma boa pressão, o Cascavel se preparou para esse jogo, para tentar fazer o resultado lá, e eu acho que não pode perder a oportunidade de pontuar fora de casa para depois decidir na Arena da Baixada. Então, mas aí não é uma questão de menosprezo e nem de fazer testes, né? Vai fazer o que vem fazendo no Paranense inteiro. Vai mudar 2, 3 peças aqui, 2, 3 peças ali. E vai manter o time que vem jogando, que vem. O Atlético cansou de jogar com o Fernandinho, Alex Santana, ou então o Christian, ou então o Léo Cittadini, mas o Atlético Hugo tem Moura uma base e Eric. De time titular. Tem. O torcedor sabe escalar o time titular do Atlético hoje. A minha única dúvida é Bento Kelvin, Zé Ivaldo e Pedro Henrique, qualquer um que ele colocar vai ser considerado o titular da posição. Cada um. Thiago Heleno e o Pedrinho, o Fernando, né? Porque o Pedrinho ficou fora aí por causa das suspensões. Mas o titular é o Pedrinho. O titular é o Pedrinho. Daí Fernandinho, Eric Vitor Bueno, Terans, Pablo e aí o ponto esquerdo é minha dúvida. Se o titular hoje do Paulo Turra é o Coelho ou o Canóbio. É uma posição que ainda está em aberto, eu acho. Até. Sim. Né? Essa aí, se ele colocar o Canóbio ou se ele colocar o Coelho, não dá para dizer, tá usando o time reserva. Eu acho que ali é uma posição que ele ainda. Depois, o titular era o Vitinho, né? O Vitinho foi embora, né? Com a saída do Vitinho abriu-se ali a disputa. O Canóbio foi deslocado para aquele setor. O Coelho tem entrado, tem feito gols. Então é a posição que está em aberto ali, né? Mas eu concordo. Mas qualquer coisa diferente. Por isso que eu estou falando. Para mim, se ele coloca o Hugo Moura, é um reserva. Se ele coloca o Alex Santana, é um reserva. Ele já vai mudando a estrutura reserva. Ele já vai mudando a estrutura do time titular. Se ele coloca o Matheus Felipe, é um reserva. Se ele coloca o Madison, é um reserva. Entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu não acredito que ele vá com um time com 7, 8 reservas, você entendeu? Se ele coloca eu acho que ele pode mudar 3 ou 4 peças. Reserva, né? Sim, mas é que aí eu não... Me desculpa, mas eu não consigo entender o que tanto estão cansados, gente. Porque são 6 semanas trabalhando cheias. 6 semanas. Joga um sábado, trabalha a semana inteira, joga domingo. Teve o do carnaval lá, Atlético o quê? 12 dias sem jogar? Entendeu? Então, vocês estão cansados dessa maneira? Imagina quem tá jogando quarta e domingo toda semana. Mas o cansaço não é agora. O Atlético pega o Cascavel lá, depois viaja pra Lima pra enfrentar o Alianza, enfrenta o Cascavel aqui e aí tem CRB fora. Sim. Faz parte. E aí começa o Brasileiro. Tá no preço. E aí joga contra o Goiás aqui. Tá no preço. E aí depois pega o Galo aqui também. Não seria mais fácil daí no... Tá, mas... A gente vai falar da agenda do Atlético completa daqui a pouco. Esse é o ponto. O cansaço ele vai vir daqui talvez 2 semanas. Vai, com certeza. Não hoje. Entendeu? Então, eles já estão descansando o cara que está descansado, pensando daqui a 2 semanas. Não, pra descansar mim não faz, mais, né? Pra mim não faz vai sentido. Vai dar 10 dias de descanso. E também tem uma outra questão, que é o Vitor Roque ter sido convocado para os amistosos com a seleção. Será que o Atlético vai liberar? Porque se ele for para os amistosos, ele vai perder um monte de jogo importante para o Atlético agora em abril, né? Foi pra isso que veio o William Bigode. O Atlético quer vender o atleta e dificilmente dificilmente vai vetar. Porque ele dificilmente vai vetar. O Vitor Roque aparecendo, o Vitor Roque no cenário, porque o Vitor Roque valoriza muito mais no banco de reservas da seleção brasileira do que no banco de reservas do Atlético. E nesse caso é a seleção sub-20 ainda, né? Que ele é titular. Vai perder Copa do Brasil. É amistoso preparatório pro onde Mundial, ele será artilheiro provavelmente do campeonato. O jogo contra o Galo, que é duríssimo, né? Pela Libertadores, e as 3 primeiras rodadas do Brasileirão, que ok, né? Tá na conta do Atlético, no preço. Provavelmente o time deve dar prioridade ali pra Libertadores e não pro início do Campeonato Brasileiro. Por isso que o Bigode veio aí. Pra ter opção de elenco. Porque sabe que não vai contar com o Vitor Roque. Vai que é tua, Bigode. A partir de maio, o Vitor Roque dificilmente vai jogar de novo pelo Atlético. Porque se o Brasil avançar no Mundial Sub-20, ele voltar em junho, talvez tenha 2, 3 partidas. E aí já tem a janela europeia.
Então talvez o Vitor Roque nem volte do Mundial, talvez ele já seja negociado direto e já vá para a Europa. Então o Atlético já está contando com não ter o Vitor Roque desde o começo e por isso procura opções para o ataque. E aí a chegada do William Bigode vem muito pelo Arriagada não ter se firmado ainda, né? Não ser um jogador com pensamento para futuro, mas que ainda não tem toda a confiança. Não digo nem a confiança, mas que não tenha não esteja preparado, né, para começar de fato e assumir a camisa 9 do Atlético. Para quem tá com a gente no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, temos a tela dos jogos finais do Campeonato Paranaense, né? Então a confirmação amanhã, 6 da tarde. A transmissão aqui da Jovem Pan News começa às 4 da tarde com o bate-pronto especial, né? Um pré-jogo todo elaborado aí pela nossa equipe, produzido, trazendo informações inclusive do Coritiba, do Paraná, né? No aquecimento. Sim. Depois, a partir das 5... E do Cascavel, né? E do Cascavel também, claro. E trazendo depois, a partir das 5, então, toda a cobertura mais específica da partida entre Cascavel e Atlético. E depois, no dia 9, né? Domingo, 5 da tarde, na Arena da Baixada, o jogo entre o Atlético e o Cascavel. Nossa transmissão vai começar nesse domingo aí, dia 9, a partir das 3, né? Com o bate-pronto especial. E às 4, o nosso pré-jogo. Então, essa é a programação das finais do Campeonato Paranaense. A gente tem imagens aí, né, que foram produzidas aí pela nossa equipe, das duas equipes, lances aí, gols, né, da participação de Atlético e Cascavel em momentos decisivos antes de chegar a esta decisão, né? Primeiro temos a decisão lá de Ponta Grossa, onde o Cascavel eliminou o Operário na cobrança de pênaltis, e a vitória do Atlético sobre o Maringá na Arena da Baixada com a jogada do Léo Citatini, do Pablo e o gol do Christian, né? Já consolidando o 3-0 no placar agregado, né? Na soma dos dois resultados. E o Atlético eliminando então o Maringá para chegar à decisão. O Cascavel passou pelo Operário e os dois times se encontram pela primeira vez na final amanhã lá em Cascavel, jogo da volta na Arena da Baixada em Curitiba. A gente tá fazendo a pergunta da enquete aí, né? Quem ganha a decisão do Campeonato Paranaense? Você pode votar lá no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, dizer se você acha que vai dar Cascavel ou se vai dar Atlético Paranaense. E você participa com a gente no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. E a enquete tá bacana, né? O resultado ali, parcial. 72% acreditam que o Cascavel vai vencer o primeiro jogo. E 28%, 26% 72, agora. Tem gente votando ali, vai alterando. 72% acredito. 75% agora, já subiu aí. Ó. A gente Será que a torcida do Cascavel que o Luiz Carlos Cruz chamou aquele dia para acompanhar o bate-pronto e continua por aqui, não? Tá bem animado. Falou que vai enfrentar o Atlético de igual para igual, vai marcar firme o Atlético. E visto esse jogo, né, que o Atlético encarou o Maringá, foi difícil do Atlético conseguir chegar ao gol. Aí a entrada do Christian e do Cittadini ali mudaram, né, a perspectiva do jogo. O Atlético estava tendo muita dificuldade no meio-campo e o Cittadini e o Christian, eles conseguem encontrar espaços vindo de trás, né? E o Paulo Turra falou muito sobre isso também, né? Sobre a importância desses dois jogadores em momentos assim. Então, o Atlético vai precisar buscar estratégias para criar espaços lá, porque, obviamente, o Cascavel se preparou para segurar a pressão do Furacão lá em Cascavel. E o Atlético teve a sorte de ter tido o desempenho e os resultados porque não teve um moedor de carne, né? Porque vários times dos campeonatos estaduais, até poucas trocas de técnicos até aqui no Brasil, né? Uma coisa que chama bastante atenção, inclusive no próprio Paranaense. Por exemplo, o Rio Branco caiu sem demitir o Norberto Lemos. Só o Londrina, né? O Londrina trocou 2 vezes, mas o Cascavel trocou 1 vez. Mas assim, a gente costuma ver muitas trocas, né? Isso não tem acontecido. E o Furacão utilizou como laboratório muito bem, né? Porque testou 3 atacantes, testou nesse último jogo os 2 meias pelos lados. Então um time que em tese é mais defensivo, mas que tem também chegada. E muito do que o Paulo Turra sempre fala nas entrevistas, né? O trabalho tem que ser igual, independente das peças. E me parece, pelo menos a nível estadual, que o Atlético tem conseguido fazer isso muito bem em 2023. Temos muitas participações aqui, né? O Lucas Pedro tá dizendo que amanhã é 2-0 pro Furacão. O Benjamin tá dizendo que falem do favorito, falem do Cascavel. O
Luiz está dizendo que a justiça é uma vergonha, nunca vi isso, é um apenado que pode cumprir pena no ano que vem. O Cascavel foi prejudicado na opinião dele. Não um só, né? O Pedrinho foi o último liberado, mas todos os apenados terminando o campeonato. Da dupla atletiva, inclusive o estádio Arena da Baixada. E a questão também da perda de mando, né? Que acho que a O torcida Bruno tá tá dizendo falando. que o Cascavel ganha fácil, tá pedindo pra gente falar do Cascavel. O Cascavel fez a chamada lição de casa no mata-mata, né? Contra o Curitiba e depois contra o Operário. Então o Cascavel praticamente garantiu as suas passagens dos resultados que construiu jogando no seu estádio. 3-1 contra o Curitiba, e aí podia perder até por um gol de diferença, segurou o 0-0 no Couto Pereira, e depois contra o Operário fez 2-1, placar de diferença mínima, segurou o Operário o quanto pôde, perdeu por 1-0, levou para os pênaltis e foi lá preparado para disputar os pênaltis e acabou conquistando a vaga. Essa vai ser a estratégia do Luiz Carlos Cruz, né? Ele falou, a entrevista dele, se você puxar, foi igual contra o Curitiba, né? No pré-jogo, foi igual contra o Operário, e parece que é a mesma, né? Os caras só ele tá falando, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V ele ali. tem falado especificamente de conseguir a vantagem em casa. É o grande ponto que ele bate na tecla, né? Muito por conta de que o Cascavel em casa tem sido muito forte, né? E ele tem conseguido fazer os resultados, como você bem destacou, Linhares, contra o Coxa, contra o Operário. Só que contra o Atlético vai ser um pouquinho diferente, né? A tendência é que seja um pouquinho diferente. O Atlético não foi pra Cascavel esse ano ainda, né? Não, foi na Arena, né? Aqui 3-1. 3-1. 3-1, pô. 1-0 pro Atlético. 3-1 foi contra o Operário. 1-0. 1-0. 1-0. Foi o primeiro jogo que o Jaci jogou como volante. Foi Tem o razão, Pablo que fez, né? 3-1 foi contra o Operário, que Gol jogou o do Léo Pablo Link no gol, inclusive. Um bate-rebate, que o André Luiz rebateu, o foi Pablo difícil. E cabeceou. Atlético Cascavel Bento já tava de volta. Inclusive o técnico Verdade. do Cascavel, ele cita isso, né? Eles ainda não jogaram com a gente aqui. E jogaram não- lá, e não foi exatamente. fácil, enfim. Faz Só que, parte, assim, né, desse clima da A decisão. qualidade do Atlético não se compara à dos outros times que ele pegou até aqui. Exatamente. Mas assim, a decisão coloca dois estilos diferentes. É um time muito técnico, muito qualificado, que é o Atlético, e um time que vai usar muito a força física, né? O Cascavel é um time que usa a força física durante as partidas. É um time que tem jogadores que chegam junto, né? Eles jogam com virilidade. Foi o Jaci, por exemplo, a gente até discutia, né? Pô, o cara chega junto, chega firme, e a arbitragem... O próprio Libano também o Libano. Então, assim, bem viril. é um time que joga na bola, né? Não é um time desleal. Eu não vi o Cascavel. Algumas faltas, claro que passíveis de cartão, que a arbitragem foi condescendente em algumas situações, mas faz parte do jogo, né? Aí é problema do árbitro, né? Tem que reclamar com o árbitro. Mas o Cascavel contra o Curitiba foi muito forte no esquema de marcação, desde a partida contra o Atlético. A gente vem falando isso quando houve a troca do treinador, né? Então não dá pro Atlético achar que vai ser assim, tudo bem, somos melhores tecnicamente, nosso time é mais qualificado, vai chegar lá e vai resolver. Como talvez sem- tenha achado no jogo contra o Maringá em casa. Tudo bem, já tinha o 2-0 na bagagem, beleza. Mas acho que o Atlético menosprezou um pouquinho o poder de reação do Maringá. E o Maringá jogou melhor que o Atlético naquele jogo da semifinal. Eu acabei de descobrir porque que eu me confundi. O Léo Link jogou também contra o Cascavel. Foram os dois jogos dele. Eu lembrava do Léo Link no gol, jogou contra o Cascavel e contra o Operário. E aí foi 3-1 e 1-0. Aí eu me confundi nos Foi os dois nos jogos que o Bento resultados. ficou de fora, Sim, machucado. tava né? machucado, lesão muscular. Então. E vai Foi o ser time linda a reserva festa do- lá, viu? Foi o time reserva do Atlético, então, né? Porque tava sem Uma última informação que o pessoal tá pedindo já pra chamar o intervalo, Linha, mas o Cascavel tinha liberado 20 mil ingressos pra essa partida, aumentou pra 23 mil. O Atlético continua com 2 mil ingressos de visitante, de cota de visitante, e mais de 19 mil ingressos vendidos já. O recorde, a Jana comentou, foi em 2021. O recorde do FC Cascavel no Olímpico Regional foi em 2021. Cascavel e Atlético, 13 mil pessoas. Então vai deixar o recorde comendo poeira, muito lá atrás, porque vai ser uma final bem legal, o estádio vai estar lotado. Que foi semifinal. E naquele viva os momento, estaduais, tá? Porque uma festa assim só em campeonato estadual. E o Cascavel tá montando uma estrutura toda especial para conseguir receber todo esse público sem nenhuma
nenhum problema, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes aqui no Bate Pronto, mas eu acho que o Atlético, de qualquer forma, acho que ele tem essa consciência, até por essa experiência de mata-mata que não foi fácil, né? Obviamente que já estava praticamente classificado, mas os jogos foram difíceis, e o técnico Paulo Turra falou, inclusive, sobre isso, né? Que não importa, ele quer, na cabeça dos jogadores, a filosofia de vencer. Não seja, pode ser no primeiro minuto, no segundo tempo ou no último minuto de jogo. Então o Atlético, ele tem talvez esse equilíbrio para manter o controle de jogo e o controle emocional para buscar o resultado, né? Então promete ser um jogo bem competitivo lá fora de casa, mesmo com todo o apoio da torcida do Cascavel. E a galera de Belford Roxo também tá ligada aqui, dizendo que o Atlético vai pipocar nesta primeira partida aqui, né? Então estão torcendo aí para o Cascavel. O Lucas Pedro tá perguntando aqui para você, Alice, se você acha que o Atlético vai ou não liberar o Vitor Roque e o Mikael para os jogos da seleção Sub-20. Com certeza. Com certeza, porque precisa da vitrine também, não, né? Vai liberar, ele tá dizendo. Não, quanto mais tiver a vitrine, melhor, né? Pensando numa venda no meio do ano, pro Atlético é excelente ter. Vendo aqui a convocação, né? O Hendrick foi pra seleção, né? Será que agora vai ter que liberar, né? A fase tá ruim, né? Pra voltar a jogar entre os jovens. Não sei muito. Os juniores. Não sei se o Vitor Roque fica como titular, viu? Depois do Sul-Americano? Com certeza.